Oi, Home Talk, aqui é a dona do Funk Junk, onde adoro reaproveitar coisas. E hoje eu vou transformar um cabideiro antigo super legal em algo muito bacana para uma varanda ou pátio. Tem uma área de estar legal no quintal, mas é meio sem graça e não quero furar a parede de estuque, então vou fazer outra coisa. O suporte estava com anos de sujeira, então esfreguei bem ele e dois suportes de plantas. Usei também o limpador Simple Green para tirar a sujeira antiga. Meus planos originais eram repintar essa peça, mas depois de olhar para a pátina em dois tons, eu não consegui fazer isso. Então, vou trabalhar com o que tenho, mas vou protegê-la. O suporte recebeu uma leve lixada para remover bordas ásperas, preservando a pátina original. Gostaria que o suporte tivesse mais detalhes para combinar com o tema escolhido. Peguei a tampa de uma caixa de queijo antiga que eu já tinha tingido de um lado. Fiz um stencil de placa de café com tinta mineral Fusion preto carvão. Plaquinhas fofas que combinam com seu tema são facilmente achadas em lojas de $1, R$ 1,99 ou na Amazon. Os suportes foram retocados onde preciso. Depois, retirei dois ganchos opostos do suporte e parafusei outros dois para plantas em alturas diferentes. A base do suporte já tinha furos pré-perfurados nos 4 lados para facilitar a instalação. Fiz um furo na placa do café e aprendi ao gancho do suporte para plantas com um parafuso. Reorganizei minha área de estar para decidir onde colocar tudo. O suporte foi fixado ao deck de madeira pelos furos inferiores. Então as plantas foram colocadas para fora. Para proteger ainda mais o suporte, apliquei um protetor contra intempéries e removi o excesso nas áreas sem aderência. Também apliquei uma camada na frente e no verso da placa do café. Não acredito como só algumas plantas deixaram essa área externa bem mais aconchegante. A altura do suporte criou diferentes níveis para as plantas, e a placa convida você a sentar e aproveitar uma bebida ou refeição relaxante. Espero que isso te inspire a buscar cabideiros antigos e criar um suporte de plantas com uma plaquinha feita por você. Onde você colocaria o seu? Este projeto de fim de semana começa ao pegar um abajur velho no lixo e ir a Home Depot buscar uma cesta. Tenho 2 abajures para trabalhar, mas preciso desmontar este com cúpula. A lâmpada e o fio também devem ser removidos. Não precisamos disso, então vou cortar e me livrar de todo o fio. Depois de jogar isso fora, é hora de remover o soquete que segura a lâmpada. Todo o ferramental também precisa sair. Esse aqui eu vou desmontar até ficar só com a base menor. Também vou preparar um pouco de epóxi de 2 partes, e começar a aplicar em uma das peças aqui porque ela estava sendo fixada pelo volume. Depois que eu passar o epóxi em toda a volta e colocar de volta na base, vai ficar bem firme em cerca de 1 hora. Vou desmontar o segundo abajur, cortar o fio e separar as partes. Precisamos da parte plana e depois aplicamos o primer. Na hora de aplicar o primer, a gente precisa garantir que passe um pouco de tinta por vez e só precisa de uma demão. Esse primer escorre se você passar de mais de uma vez. Também vamos fazer isso na base menor. Novamente, borrifadas menores ali evitam que escorra ou fique com gotas. Depois que secar, aí sim podemos começar a pintar. Na base menor vou usar um efeito martelado. Isso é ótimo porque você pode aplicar. Só preciso de uma demão porque é uma tinta de boa qualidade da Rust-Oleum e vai cobrir muito bem. Vou garantir que eu pegue todos os pequenos sulcos e marcas. Por isso é bom ter uma lata de spray. Você consegue aplicar em tudo isso. Na luminária mais alta, vou usar essa base e aplicar um pouco de tinta preta. Como é brilhante, ficará mais reluzente, que é o visual que quero. Depois que eu cobrir tudo isso, e talvez até passar uma segunda demão, vou voltar para o epóxi, misturar e vou colocar em cima daquela base plana ali. Depois que eu cobrir tudo, vou colocar meu vaso bem em cima porque ele tem uma parte plana. No menor, coloquei epóxi ao redor e adicionei uma arruela porque não tinha uma base grande o suficiente. Após fixar a arruela, aplicarei mais epóxi por cima e colocarei o vaso novamente. Depois que isso endurecer em cerca de meia hora, é hora de adicionar um pouco de terra para vasos em ambos. Depois que eu colocar toda a terra para vasos, chega a hora de escolher a flor, mas desta vez eu escolhi algumas trepadeiras porque queria que elas crescessem e começassem a se espalhar e pendurar no meu projeto aqui. Depois de plantar tudo e arrumar, ficou ótimo. Gostei das 2 cores e do fato de uma peça ser mais alta e a outra mais baixa, ficou incrível. Quando as trepadeiras crescerem, ficará ainda melhor.
Espero que isso inspire você a reutilizar essas luminárias, transformando-as em algo novo, em vez de descartá-las. Visite rapidamente a loja de materiais de construção ou jardinagem mais próxima. Você vai precisar de um vaso grande, um saco de mistura de concreto de secagem rápida, um poste de madeira 4x4 e um ou dois ganchos para pendurar plantas. Em seguida, escolha um vaso grande o suficiente para suportar o peso do poste e procure algo que tenha pelo menos 45 centímetros de largura e profundidade. Essa será a sua base. Depois, coloque o seu poste no centro do vaso. Peça para alguém segurá-lo firme enquanto você despeja o concreto de secagem rápida. E então verifique se o poste está reto usando um nível. Deixe o concreto secar totalmente. A maioria endurece em 20 minutos. Depois que o poste estiver firme e seguro, é um ótimo momento para pintar ou envernizar o seu poste para combinar com a decoração externa. Deixe secar completamente antes de adicionar qualquer ferragem. Em seguida, você vai prender o seu gancho ou ganchos para plantas. Marque onde você quer, perto do topo do poste, faça um pequeno furo guia e depois parafuse o gancho. Use um gancho ou acrescente outro para pendurar luzes de um lado ou plantas de cada lado, como fiz. Agora vem a parte divertida. Adicione terra ao redor da base e plante suas flores ou folhagens favoritas para enfeitar e esconder o concreto. E é isso! Você tem um poste de vaso lindo e funcional, perfeito para pendurar plantas, lanternas ou luzes. Resolvemos valorizar a entrada da garagem com postes de vaso feitos por nós mesmas. Escolhemos um lugar de cada lado da garagem e começamos a cavar com pá e cavador de buracos para postes. Em seguida, colocamos um poste de madeira no buraco que acabamos de cavar, mas percebemos que ele ainda estava um pouco alto demais, então decidimos cortar um pouco mais dele usando um serrote. Após recolocá-lo no buraco, vimos que a altura estava certa. Então eu segurei o poste de madeira no lugar dentro do buraco depois que o nivelamos direitinho, e aí começamos a colocar de volta aos poucos a terra que tínhamos retirado ao cavar o buraco. Não encha o buraco totalmente com terra. Deixe espaço para concreto de secagem rápida por cima, garantindo que o poste de madeira fique firme. Depois usamos um regador para molhar e fixar o concreto. Após fixar os postes de madeira, optamos por tingi-los de uma cor mais escura e colocamos ganchos ornamentais na frente. Esses ganchos vão sustentar nossos vasos suspensos, valorizando a entrada da garagem e dando charme imediato à fachada. Outro detalhe extra que decidimos adicionar aos postes com vasos foi uma luminária solar no topo. Parafusamos isso no topo dos postes e à noite ela emite uma chama tremulante dando um toque especial. Assim, de dia ou à noite, a entrada da nossa garagem fica linda com esses postes com vasos fáceis de fazer.